O deputado Protógenes Queiroz já tem um número de assinaturas suficientes para a abertura da CPI das privatizações feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. O apoio dos parlamentares veio após o lançamento do livro A Privataria Tucana, do jornalista e nosso colega aqui, o Amaury Ribeiro Júnior. Mas quem tem os detalhes ao vivo, em Brasília, é o nosso companheiro Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Luiz. Você já tem uma ideia quando essa CPI poderia ser aberta, já vista que nós estamos aí, como se diz, no apagar das luzes do ano legislativo de 2011? Boa noite, Heródoto e Andréia. Olha, Heródoto, a lista com as 171 assinaturas necessárias para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito já está pronta. Só não foi entregue hoje à mesa diretora da Câmara porque outros parlamentares prometeram apoiar o movimento no início da próxima semana. A previsão é que haja pelo menos aí 250 assinaturas. E na quarta-feira, esse documento oficial deve ser entregue ao presidente da Casa. Aí só vai depender do deputado Marco Maia instalar oficialmente a CPI para investigar as denúncias de irregularidades ocorridas durante a privatização no governo de Fernando Henrique Cardoso. O lançamento do livro A Privataria Tucana modificou muitos comportamentos na sociedade e principalmente no Congresso Nacional. E é o que a gente vai acompanhar na reportagem a seguir. Um fenômeno atrás do outro. Este é o resultado do lançamento de A Privataria Tucana. O livro foi ignorado pela mídia tradicional, causou um amplo debate nas redes sociais antes do lançamento e se esgotou nas livrarias menos de 24 horas depois de chegar às prateleiras. Remando contra a maré, a obra do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, que descreve transações suspeitas durante as privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso, traz também modificações na rotina do Congresso Nacional. Mesmo sem a repercussão de grande parte da imprensa, o deputado Protógenes Queiroz, do PCdoB, um dos menores partidos da Casa, conseguiu em menos de 48 horas as assinaturas suficientes para instaurar uma CPI sobre um assunto tão polêmico. A lista de fatos curiosos parece não ter fim. Quem imaginaria, por exemplo, que o governo não estivesse interessado em investigar seu maior adversário político? O governo não vai embarcar não vai olhar pelo retrovisor, como tem a oposição. Mesmo com o desânimo de Vacareza, a lista de mais de 170 assinaturas continua crescendo. Conta com deputados de todos os partidos, incluindo correligionários do ex-governador José Serra, personagem principal do livro, acusado de se beneficiar de esquemas de desvio de dinheiro durante as privatizações. Fernando Francischini, do PSDB do Paraná e delegado da Polícia Federal, foi um dos primeiros a aderir ao pedido de investigação. O deputado Protógenes apresentou um requerimento para que o jornalista Amaury Ribeiro Júnior compareça à Câmara para prestar esclarecimentos sobre as denúncias. O pedido vai ser analisado na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. O autor do livro também será convidado pelo PSOL, outro partido que apoia a CPI. Já assinamos, assim como assinamos também a CPI da corrupção proposta aqui nessa casa sobre os malfeitos atuais. A lista com as assinaturas será encaminhada à mesa diretora da Câmara. O presidente da Casa, Marco Maia, já havia garantido instaurar a CPI se o número mínimo de assinaturas fosse recolhido. Mas com as tantas surpresas trazidas pelo lançamento de A Privataria Tucana, o final dessa história toda ainda pode ser imprevisível. E voltamos a falar direto de Brasília. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sai em defesa do ex-governador José Serra e de seus familiares, apontados pelo livro como principais beneficiários de um suposto esquema de lavagem de dinheiro ocorrido durante as privatizações no governo tucano. Fernando Henrique conclama também os simpatizantes do PSDB a manifestarem repúdio ao lançamento do livro. Na nota intitulada Infâmia, Fernando Henrique lembra que o autor do livro, o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, já foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de implantar um dossiê contra o candidato tucano nas eleições de 2010. Fernando Henrique atribuiu toda essa discussão
a uma política partidária, mas não deu nome a qualquer legenda. Ao contrário de uma outra nota divulgada hoje também pelo PSDB e assinada pelo seu presidente, deputado Sérgio Guerra, onde ele acusa diretamente o Partido dos Trabalhadores de estar por trás dessas acusações. O livro A Pirataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, já volta às prateleiras das principais livrarias do país. Hoje aqui em Brasília já foi possível encontrar exemplar do livro. Numa das lojas chegaram 100 edições e até o final da tarde metade delas já havia sido vendida. Heródoto. Ok, Lula. Obrigado. O autor do pedido de abertura da CPI das privatizações, que é o deputado Protásio Queiroz, como você viu agora na nossa reportagem, está neste momento na Assembleia Legislativa de São Paulo para lançar uma revista de combate à corrupção. E na Assembleia está aqui a nossa repórter Fernanda Burger para participar conosco do nosso telejornal. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Heródoto. O deputado federal Protógenes Queiroz lançou agora há pouco a revista que fala sobre o combate à corrupção, uma espécie de cartilha. Ele está aqui ao meu lado e vai falar também sobre essa CPI que deve começar em fevereiro. Deputado, você acredita que vai conseguir o número de assinaturas suficientes? De repente não pode haver um acordo entre as bases e alguns parlamentares tirarem o nome dessa lista? Não, muito difícil, porque a partir do conteúdo do documento que o jornalista investigativo Amaury Júnior escreveu e lançou agora nesse mês de dezembro, se tornou assunto da mais alta relevância para o país, da mais alta gravidade. Aqui a Câmara dos Deputados se posiciona, esse é um ponto. Outro dado é que houve uma mobilização nacional em torno do tema, sobre o tema das privatizações, que era um fantasma que rondava a República Brasileira. O que nós queremos na Câmara dos Deputados, e isso nós já conseguimos hoje, um número suficiente de assinatura, com mais de 170 assinaturas. Eu ia protocolizar na data de hoje, mas vários deputados que já tinham viajado para suas bases eleitorais me telefonaram e pediram para na próxima semana eles vão assinar, vão complementar as assinaturas, que nós vamos chegar a mais de 250 assinaturas. Quer dizer, uma CPI que chegou com um apelo popular muito grande, com a exigência popular muito grande, com a cobrança popular muito grande. Por quê? Por que todos os parlamentares de todos os partidos estão assinando? Por quê? Desde a oposição, PSDB, PPS, DEM, PV, a base aliada toda do governo assinando. Por que todos assinando? Por uma razão muito simples, se tornou um tema nacional a ser discutido. Sim. Deputado, boa noite. Sou Heródoto Carneiro, estou aqui junto com o nosso companheiro. Boa noite, deputado. Deputado, nessa linha de raciocínio que o senhor está desenvolvendo, agora há pouquinho o nosso companheiro, o Luiz Fara Monteiro, mostrou lá de Brasília, o líder do governo, Cândido Vacarezza, dizendo o seguinte: o governo não vai entrar nessa, e dizendo o seguinte: o governo não dirige olhando para o retrovisor, só olha para frente, não olha para trás. Isso quer dizer que essa CPI, então, não vai ter apoio do governo, não vai ter apoio do partido do governo? Não, muito ao contrário. Eu entendo que é uma posição acertada do governo de se manter isenta, porque é um trabalho do Legislativo brasileiro, é um trabalho da Câmara dos Deputados, e a Câmara, que é a verdadeira representação dos anseios populares, ou seja, é a representação da dignidade desse país, ela é que vai ser a vanguarda desse tema. O governo tem uma posição que eu entendo que seja correta, uma posição imparcial, respeita a posição do deputado Cândido Vacarezza, porque ele nessa posição ele está como líder do governo, e o líder do governo, evidentemente, tem que se abster de assinar como líder também da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas mais da metade da bancada do Partido dos Trabalhadores já assinaram essa CPI e, me parece, a informação que me foi passada, toda a bancada na íntegra vai assinar. Exceto esses dois membros. Deputado, no livro do Amaury, tem vários nomes lá citados, entre eles Daniel Dantas, o presidente Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, etc. Essas pessoas, o senhor pretende convocar essas pessoas para que elas deponham na CPI quando for instalada? Olha, a mim não me surpreendeu, porque são pessoas, são figuras que apareceram ao longo de 12 anos quando eu estava como delegado da Polícia Federal à frente de algumas importantes investigações. Então, é interessante, Heródoto, e os telespectadores em casa que estão nos assistindo, interessante que as pessoas são as mesmas. As pessoas são as mesmas. O interessante é que esse tema de privatização, irregularidade, possíveis ilícitos que tenha sido praticado, sempre se falou, mas nunca ninguém fez nada. E agora,
com esse trabalho que o Amaury apresenta, converge com várias investigações em tramitação da Polícia Federal, converge com investigações já encerradas da Polícia Federal, arquivadas inclusive, que possivelmente vão ser arquivadas. Agora, a Câmara, ela vai se posicionar, evidentemente, a se ater às informações que o Amaury Ribeiro Júnior traz. São verdadeiras ou são falsas essas afirmações? Me parece um livro muito bem elaborado, com fatos e documentos, que merece uma atenção e o respeito do parlamento brasileiro. Posso entender, então, que esses personagens que eu citei, que aparecem no texto do livro, podem ser intimados a participar, convocados a participar da CPI que o senhor está, organizando? Eu não gostaria de antecipar, mas com certeza essas pessoas vão ter que prestar esclarecimento à sociedade brasileira. São os dois operadores que aparecem, né, como operadores financeiros, que é o Daniel Dantas, que aparece como operador nos dois blocos de governo, como também é o operador Armínio Fraga. Evidentemente que essas pessoas vão ter que dar explicações ao povo brasileiro e ao parlamento brasileiro. O ex-candidato o ex-governador José Serra, possivelmente envolvido também, e até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que merece uma resposta e um esclarecimento. Tá certo. Obrigada, Fernanda, deputado. Agora, você acabou de lançar aqui uma revista que é uma espécie de cartilha. O que tem nessa revista? Protógenes contra a corrupção. Essa revista é a marca do mandato, do nosso mandato, e essa revista é uma singela prestação de contas que o mandato traz para o povo brasileiro a respeito dos trabalhos que nós fizemos nesse primeiro ano de mandato, que se encerra com a CPI da privataria, que vai ser instalada. Nós vamos praticamente dar entrada ainda nessa legislatura e para começar o funcionamento ainda na outra legislatura, no mês de fevereiro, no outro ano, no segundo ano dessa legislatura. Obrigada, deputado. Heródoto, então essa CPI ela deve ser protocolada, de acordo com o deputado Protógenes Queiroz, na próxima terça-feira, com mais de 250 assinaturas. Mas efetivamente o trabalho só começa o ano que vem, em fevereiro. Heródoto. Tá certo. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado também ao deputado Protógenes Queiroz participando conosco aqui ao vivo nessa nossa edição do Jornal da Record. Obrigado, deputado. Couto, Ricardo Couto. Couto, você acha que nós temos uma notícia aí, quando ele diz que vai convocar, então, os personagens do livro? Quer dizer, podemos ter o Serra convidado, ou convidado não, convocado, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso, Daniel Dantas. CPI convoca, tem esse poder de convocar. Não é convidar, pode convocar. Pelo que eu entendi ali, vai convocar, é isso ou não? Isso. E aí? Bom, boa noite, Heródoto. Boa noite, Couto. Ao contrário do que eu previ no início da semana, nós vimos agora que o ano pode ainda terminar quente no Congresso. Uma coisa é certa, por tudo que nós mostramos no jornal até agora, não dá mais para esconder o livro sobre a pirataria tucana, né? Que foi o que se tentou fazer. Aliás, está aparecendo mais pelo noticiário aí que o samba do pirata doido, né? Tanto do ponto de vista de partidos políticos como da imprensa, né? Hoje, finalmente, a Folha de São Paulo rompeu o pacto de silêncio da grande imprensa. Ninguém estava noticiando nada até hoje. E publicou uma matéria com críticas ao livro, como se esperava, e a defesa de José Serra junto. Parece que foi a senha para o PSDB também sair da toca, que estranhamente, anunciou o próprio Serra ontem, que falou anteontem que o livro era um lixo, ninguém tinha se manifestado ainda. O primeiro foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que apesar de ter deixado o governo há bastante tempo, ainda é o mais atuante líder tucano, né? Que acusa o jornalista Amaury Ribeiro Júnior de fabricar infâmias contra o PSDB e o Serra. Logo em seguida, saiu uma nota muito parecida do Sérgio Guerra, presidente do PSDB, informando que serão tomadas medidas judiciais. Outra coisa estranha, que isso não tenha acontecido antes, que o livro saiu faz uma semana já, né? Contra o autor e os associados às calúnias desse livro. E ele acusa diretamente o PT de estar por trás das denúncias. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês também, para entender, por que de uma hora para outra, né, a Folha de São Paulo, os outros jornais não deram nada ainda, né? O Estado e o Globo, os outros dois... jornais começaram a dar agora há pouco, eu vi. Deram sabe hoje. Como? Não. A partir da nota do PSDB e da nota do Fernando Henrique. Então foi dada uma senha de que o assunto não está mais proibido, o que é bom, sabe? E nós não estamos aqui para defender nem atacar o livro, mas para mostrar o que está acontecendo, coisa que a imprensa evitou fazer até agora. Então, eu acho que agora as coisas vão ficar mais claras. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: será que todo mundo, de uma hora para outra, resolveu ler o livro?
Porque para dizer que é uma calúnia, que é lixo, que é isso, que é aquilo, FHC, se imagina, né? Que... Vai ver que é por isso que esgotou a coisa. Não, o mínimo que a gente tem que fazer, até a coisa que a gente não gosta, eu não gosto, mas tenho que ler. Como é que Claro, pode dizer não li e não gostei? Até para poder julgar. Você lembra? Então, Quer dizer, não li e não gostei? Não pode, né? Não dá. Por isso que eu acho muito importante essa iniciativa do Protógenes Queiroz. Você tem uma coisinha só que eu queria ouvir sua opinião. Veja bem, ele falou que tem 170 assinaturas. Mais de 250, mais 170. Heródoto. Oi? Não. Ele pretende chegar a mais de 250. No momento, o mínimo é 171. Então, a minha pergunta é o seguinte, muitos podem retirar. Se retirar, não tem 170. Então, eu acho que, na verdade, ele está tomando uma precaução para ter uma sobra. Exatamente. Não é? Porque senão tiram e aí não abre. Várias vezes esse ano, né, em CPIs, para apurar a corrupção desse governo, né, CPIs contra esse governo, que tinham o número de assinaturas e depois foram retirados. Então, dessa vez, eu concordo plenamente com vocês, eu acho que ele está querendo mais para se garantir. Né? Porque até quarta-feira tem tempo ainda de entrar gente e de sair gente. Bom, das palmadinhas eu não vou falar no intervalo porque nós estamos estourados. Tudo bem. Tudo bem? Até já, então, no quê? Boa noite na TV e até já na internet. Até já.